Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto chamado Encontrando a Sua Melhor Versão. Vocês já viram como é que, às vezes, a gente vê certas coisas que tem uma versão A, versão B, versão C, e a gente fica assim, qual é a melhor delas? Qual delas representa aquela que é a melhor de todas? E é curioso que essa coisa muitas vezes também se reflete na vida das pessoas. Tem pessoas que são de um jeito em um ambiente, são de outro em outro ambiente, né? Até falo, como é que essa pessoa pode ser uma pessoa legal na vida particular e ser uma pessoa complicada na sua vida profissional? Como é que ela pode ser uma bênção dentro da igreja e ser uma pessoa complicada no seu relacionamento familiar? São versões diferentes da mesma pessoa. E a gente precisa buscar verdadeiramente qual é a nossa melhor versão e viver essa melhor versão nas nossas vidas. O que me inspirou a conversar com vocês sobre isso foi uma conversa que eu tive há algum tempo atrás com uma mãe que estava extremamente preocupada com relação ao Enem que seu filho está programado para fazer esse ano. E é curioso o quanto que esse assunto de Enem passou a dominar a vida dela, passou a dominar a vida da família. Tudo naquela casa passou a ser em função da prova do Enem, em termos de tempo, finanças, expectativas. É como se toda a vida, todo o futuro do filho dependesse do sucesso dele na prova do Enem. Alguém já viu isso acontecer em alguma situação? E o curioso é que é uma reação quase que fatalista, ou dá certo ou não dá certo. O meu filho é como se a única oportunidade daquele jovem ser vitorioso na vida dependesse do sucesso dele naquela prova. Essa situação, essa mentalidade, ela começou a criar uma característica no nosso sistema educacional, porque a gente percebe que as pessoas, ao longo do tempo, ao invés de estarem buscando educação para crescerem na sua forma de pensar, em formar opinião, em ter uma visão de sempre buscar um conhecimento adicional que vai formar ela como pessoa. Hoje o que tem é um processo conteudista. É como se você pegasse ali o jovem e ficasse enfiando conteúdo dentro dele, só que aquilo, na verdade, não está formando ele em nada. É quase que fazer um foie gras educacional. Ele abre a boca do bicho e vai botando comida, até que o fígado dele explode, aí sai o foie gras. Então a gente está fazendo isso hoje com a nossa geração. O interessante é que ao invés de a gente estar formando uma geração altamente capacitada, nós estamos formando, na verdade, a geração mais estressada, mais depressiva e mais complicada de todos os tempos. Não é verdade? É uma perda de foco completo no que é importante e simplesmente começa-se a querer encher o jovem de conteúdo para que ele se transforme em aquilo que muitas vezes é o que os pais estão sonhando para ele. O curioso é que é uma relação quase de sim ou não. Só que nós temos que entender que nem sempre aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pensa para os nossos filhos, é o sonho de Deus, é o plano de Deus para a vida deles. E muitas frustrações elas vêm exatamente pelo fato de você ter talvez um jovem que está sonhando ser alguém na vida dentro de uma carreira, mas ele está sendo tão cobrado pela família para ser aquilo que a família tem sonhado, aquilo que a família tem planejado para a vida dele, que simplesmente ele começa a ficar frustrado. Ele passa a viver não em função dos seus sonhos, mas em função de atender aquela expectativa que está sendo gerada em torno dele. Tem uma coisa que eu tenho observado, é que isso virou uma coisa geral. Pessoas hoje, para poderem ter sucesso na vida, elas têm buscado o quê? MBA, pós-graduação. Cara, tudo isso é ótimo. Eu também fiz tudo isso. Fiz MBA, fiz todas essas coisas, porque também tive planos e sonhos da minha carreira. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu não estou aqui para dizer que isso não funciona. O que acontece é que tudo isso é reflexo de uma cobrança social que tem se tido hoje, que é de nós atingirmos alta performance em tudo que a gente faz. Faz sentido isso?
essa cobrança generalizada, você tem que ser alguém de alta performance, você tem que ter alta performance no seu trabalho, você tem que ter alta performance nos seus relacionamentos, você tem que ter alta performance em tudo que você faz. É como se nós não pudéssemos, em nenhuma situação, ser o número 2 ou ser alguém que não atingiu o potencial, a expectativa toda que foi criada em cima da gente. Mas, de novo, apesar de tudo isso, o que a gente tem visto são pessoas frustradas nas suas carreiras, frustradas em suas profissões, frustradas em seus relacionamentos. Às vezes, pessoas que estão ganhando muito bem, em posições muito altas dentro de organizações, estão frustradas, porque não estão vivendo aquilo que elas tinham como projeto da sua vida. Eu quase fui vítima disso, sabe? Eu estudei no Colégio Pedro II. Alguém aqui estudou no Pedro II também? Oba, depois a gente canta a tabuada junto aí, legal. Bem, eu estudei no Pedro II, eu e minha irmã, e meu irmão fez Escola Técnica Federal, Cefet. Chegou uma época que, como eu fiz Pedro II desde o ginásio, quando chegou na época do 2º grau, eu podia continuar no Pedro II ou poderia fazer concurso para outra instituição. E aí começou a seguinte pressão: você tem que ir para o Cefet e fazer mecânica, porque seu irmão fez mecânica. Então, se você for fazer mecânica, você já tem os livros do seu irmão. Então, você não precisa comprar nada. Ninguém queria saber se eu queria ou se eu não queria fazer mecânica. Mas não, já que o seu irmão fez mecânica, tem todos os livros de mecânica, você vai fazer mecânica também, porque hoje, quem tem um curso técnico já está empregado, já sai da escola técnica empregado, existia essa visão. Bem, eu não fui fazer escola técnica e fui fazer o 2º grau no Pedro II. Quando chegou na época de fazer o vestibular, eu andava muito próximo de um primo nosso lá, que era dentista. Você tem que fazer odontologia, porque o seu primo fez odontologia, você já tem os livros dele todinhos para você, né? Você já tem os livros dele todos para você, e ele vai chegar, mas quem disse que eu quero ser dentista? E engraçado que durante um tempo eu estava quase assim, achando que aquilo ali era bom. Mas o ponto é, aquele era o meu chamado? Aquele era o plano de Deus para a minha vida? Ou simplesmente estavam querendo me levar num caminho que eles achavam que me levaria a ser a minha melhor versão? O curioso é que durante um tempo achavam que a minha melhor versão era como técnico em mecânica. Depois acharam que a minha melhor versão era sendo dentista. E aí quando eu fui ser militar, então, não, você tem que ficar aí. O dia que eu falei que ia sair, não, pelo amor de Deus, você não pode sair daí. O problema todo é esse, é que as pessoas, elas enxergam a gente do jeito que elas acham que a gente deveria ser. Só que a gente tem que buscar saber como a gente tem que ser, baseado em quem criou a gente. Na verdade, quem sabe qual é a nossa versão real, a nossa versão ideal e a nossa versão de maior resultado é aquele que nos criou para que se cumpra um propósito através da nossa vida. O Criador cria alguma coisa com um objetivo, ele cria tudo com um propósito. Então nós temos que começar a olhar o seguinte: eu estou sendo quem eu fui criado para ser? Eu estou vivendo a vida que eu fui criado para viver? Essa semana, a gente teve a visita aqui de uma pessoa que me impactou demais. A gente recebeu aqui para um bate-papo a Viviane Oliveira, que é uma evangelista, que é a criadora de um programa chamado Detox do Medo e da Culpa. Alguém conhece a Viviane? Gente, sensacional. A gente bateu um papo aqui e a Viviane estava me contando toda a busca que ela viveu até ela chegar onde ela está. Então ela contou, eu durante muito tempo busquei essa alta performance. Eu fui fazer palestra com o Tony Robbins, eu fui atrás do fulano, do beltrano, do cicrano, e nada me levava a lugar nenhum. Até que um dia, uma coisa mudou na minha vida, que foi o entendimento de que não existe alta performance fora da vontade de Deus. Não existe alta performance fora da vontade de Deus. Então ela entendeu que a única maneira que eu tenho de viver a plenitude do potencial que eu tenho é quando eu me coloco no centro da vontade de Deus, porque é ali que está 100% do que eu posso ser, do que eu posso me transformar, do que eu posso realizar. Isso significa que toda a capacitação, formação que não estão alinhadas com o propósito, com a vontade de Deus para a sua vida, nunca irá te levar à plenitude do teu potencial. Você pode se encher de conhecimento, se encher de formação, se isso não está alinhado
com essa vontade de Deus para a sua vida, para que isso serve? Não serve para nada. É conhecimento inútil, é formação inútil, é tudo aquilo que você simplesmente faz para acumular, mas você não tem como executar isso na sua plenitude. Isso nos leva ao seguinte: é por isso que antes de iniciarmos qualquer coisa, qualquer empreitada, qualquer negócio, nós tomamos qualquer decisão, nós precisamos, antes de tudo, buscar saber qual é a vontade, a direção de Deus, quanto ao que estamos pensando ou querendo fazer. Todas as decisões que a gente for tomar, a gente precisa submeter a Deus para entender. Pai, essa é a tua vontade? Eu devo me unir com essa pessoa nesse negócio? Eu devo me unir com essa pessoa nesse relacionamento? Eu devo abrir mão do meu emprego e investir, empreender nesse segmento? Eu devo buscar ser um profissional naquela área? Ou seja, e é de uma maneira clara mesmo. Pai, eu quero a tua direção, me fala aí. Não tem nenhum mistério, é falar claramente. Pai, eu estou aqui, preciso tomar uma decisão e eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Me mostra isso. Eu tenho certeza que se você buscar e ficar atento para ouvir, Ele vai dizer para você. Essa é a garantia que você tem de ir no caminho certo. Não vamos ser aquelas pessoas teimosas que estão na rua perdidas, não sabem para onde ir, mas não têm vergonha de parar para pedir ajuda, informação. Por favor, onde é que fica o lugar tal? Aí o cara fica, não, eu vou saber onde é que é. Aí fica rodando, para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente faz isso na vida. E quando a gente tem que chegar e parar assim, Pai, para onde eu tenho que ir? Pai, qual é o caminho que eu devo pegar para chegar nesse lugar? O que eu devo fazer para chegar ali bem? Faz sentido isso, gente? Essa é a direção. É aí que a gente vai alcançar o máximo do nosso potencial. A nossa mente é bombardeada constantemente com informações e pensamentos que buscam nos empurrar na direção de tomadas de decisão, muitas vezes impetuosas, intempestivas e circunstanciais. É curioso como a gente fica sendo pressionado para fazer coisas baseado em circunstâncias. É interessante que agora o marketing ele adotou uma maneira de tentar vender as coisas para a gente, que é criar um sentimento de falta. Se eu não fizer isso agora, acabou, eu não tenho mais essa chance. Né? Eu tenho que tomar essa decisão agora, porque senão eu vou estar fora desse grupo de pessoas seletas que tomaram a decisão de fazer aquilo ali. Já viram como é que é isso que estão tentando empurrar a gente para fazer? E é nessa que você toma decisões que muitas vezes você compra o que você não precisa, compra o que você não tem condições de pagar, ou que você toma decisões que não te levam a lugar nenhum. Nós precisamos, como filhos de Deus, ter esse entendimento de que Ele criou cada um de nós com um projeto, com um propósito, e que Ele está disponível para nos orientar e nos revelar cada passo ao longo desse caminho. Eu diria que Deus não vai te dizer, talvez, de cara, tudo que Ele tem planejado para você, porque talvez você não tenha ainda cabeça para lidar com tudo que Deus planejou para você. Mas Ele vai te mostrar a primeira porta que você tem que atravessar. Depois que você atravessar essa porta, Ele vai te mostrar a segunda porta que você tem que atravessar. E todas as vezes que você andar em direção àquilo que Ele está te mostrando como caminho, que Ele está dando para você o caminho a seguir, e você der o seu passo de fé em direção a isso, Ele vai te abençoar. Eu quero falar uma coisa para vocês. A história de dar um passo de fé, na verdade, não é passo no escuro. Passo de fé é agir mediante uma direção de Deus. Muitas pessoas pensam que eu dei um passo de fé. Ah, o que foi? Não, eu resolvi comprar aquilo ali e dei um passo de fé. A pergunta é, você deu um passo de fé ou um passo de irresponsabilidade? Porque se Deus não mandou você fazer, você foi um irresponsável. Agora, quando Deus te manda ir na direção de algo que aparentemente você pode não ter as condições de fazer, mas você está fazendo mediante a direção de Deus, você vai ser abençoado. É isso que a gente fez aqui com relação ao Freeway. Nós tomamos uma decisão baseada na direção do Espírito Santo, que foi, vá nessa direção. E Deus está abençoando, Ele está sendo fiel à nossa obediência em seguir a direção dEle, que Ele deu para a gente como igreja. É por isso que a gente fala constantemente que o nosso principal campo de batalha, ele acontece dentro da nossa mente. Ele acontece dentro dessa tomada de decisões que vão direcionar a nossa vida. Eu estava ouvindo uma pessoa recentemente que ele falou a seguinte frase:
Desculpa, gente. Eu acho que eu pulei aqui. Isso, não. Efésios 5,17 fala: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha que interessante. Fala claramente que nós não podemos tomar atitudes, que nós não devemos agir de forma impensada, mas que toda situação a gente tem que buscar entender qual é a vontade de Deus para nós. Eu estava ouvindo uma pessoa comentar sobre a história da vida dela, e ele falou essa frase aqui: a vida é uma grande batalha entre a mediocridade e encontrar a sua melhor versão. Essa frase, ela influenciou muito do que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, porque ele chegou a essa conclusão, porque ele percebeu que ele estava vivendo a vida dele de uma maneira que era o que ele conseguia viver até o limite dos medos que ele tinha. Ou seja, todas as vezes que a vida dele, que ele vinha percorrendo um percurso, e ele se esbarrava com um determinado medo que ele tinha, ele desistia. Ele era literalmente um desistente na vida dele. Até que ele foi um dia confrontado, e uma pessoa falou para ele: você nunca vai ser aquilo que você poderia ser, porque você sempre desiste quando chega dentro de um determinado ponto. Porque você nunca vai adiante quando chega neste ponto, que é o ponto que você deveria estar rompendo dentro da sua vida. E ele e foi curioso que aquilo ali mexeu com ele, e ali ele tomou uma decisão, falou assim: eu não vou permitir que essas situações me deixem dentro dessa mediocridade, dentro desse ponto médio aqui, que é o que eu consigo chegar, porque eu não tenho coragem de enfrentar o que está à frente na minha vida. E ali ele disse que teve um entendimento, falou assim: olha, eu entendi que no dia que eu nasci, Deus botou um quadro lá no céu, escreveu assim: hoje nasceu fulano de tal, no dia tal, dia tal. Eu criei ele para que ele seja isso, 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 isso e isso. E eu entendi que eu estava levando a minha vida para um caminho que eu não ia ser nada daquilo que Deus me chamou para ser. Eu estava sendo aquilo que eu estava disposto a ser em função dos meus medos, em função da minha falta de coragem de seguir adiante. E ele falou: então eu tomei uma decisão que o dia que eu morrer, eu não vou chegar no céu e Deus falar para mim: cara, eu te criei para ser tudo isso. E você foi tudo aquilo ali, simplesmente você se deixou levar pelas circunstâncias, se deixou levar pelas situações. Eu vou chegar lá e vou falar assim: Deus, vamos lá, vamos te cair. O que você me chamou assim? Foi isso aqui? Foi. Foi isso aqui? Foi. Foi isso aqui? Foi. Isso mudou a maneira dele viver, mudou a maneira dele se posicionar. E significa, então, que nós temos que ter essa visão de buscar entender o seguinte: Deus, eu acredito que você me chamou para ser muito mais. Eu acredito que você me chamou para poder ir além. Então eu quero romper esse patamar. Eu quero mudar tudo isso. A vontade de Deus é que nós sejamos mais do que vencedores em todas as áreas, em todas as coisas que fizermos, que sejamos bem-sucedidos em todos os nossos empreendimentos, relacionamentos, em tudo que estivermos envolvidos, em todas as áreas da nossa vida. É por isso que é importante nós nos firmarmos na palavra, buscando conhecer cada vez mais a vontade e buscando entender as verdades de Deus a respeito das nossas vidas. E não ficar vivendo baseado no que os outros dizem, ou do que a gente está vivendo, ou nas circunstâncias. Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O mundo pode ter uma maneira de pensar, de agir, uma maneira de tomar decisões, mas nós, como filhos de Deus, como cidadãos dos céus, nós temos que agir baseado na maneira de Deus pensar e na maneira de Deus agir. Quando a gente faz isso, no momento que a gente deixa que Deus transforme o nosso pensamento, que Ele mude a nossa maneira de pensar, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, as pessoas podem fazer planos para nós. Você pode até ter plano, você mesmo ter feito planos para vocês, mas esses planos não chegam nem aos pés daquilo que Deus preparou para nós, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é agradável, ela é perfeita e ela é boa para nós.
E essa é uma decisão de vida. A transformação que levará cada um de nós a viver o que é bom, perfeito e agradável de Deus, é realizada dele em nós e através da nossa mentalidade. Então vamos deixar que Deus faça isso. Vamos permitir que Deus opere na nossa vida. Vamos permitir que Deus faça essa transformação em nós. Renovar a mente é um processo no qual nós tomamos conhecimento do que é a vontade do Pai para as nossas vidas e de tudo aquilo que está envolvendo as nossas vidas. A gente tem que entender que tudo aquilo que nós fazemos acaba impactando a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que são nossos familiares. Muito daquilo que eu tomo de decisão na minha vida impacta a minha esposa, impacta as minhas filhas. Então, nós temos um relacionamento conexo com as pessoas. Então, Deus, ele, quando planeja alguma coisa para a tua vida, esse plano, em algum momento, ele vai transbordar para a vida de alguém. Ele vai transformar na vida de alguém. A transformação do nosso mundo, ela é uma escolha. Se queremos transformá-lo segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade. As transformações que acontecem, elas vão acontecer agora. Eu quero ser alguém que estou agindo debaixo da direção de Deus ou debaixo da minha vontade. Olha o exemplo de Jesus. Jesus chegou em Mateus 26, 39 e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Olha qual foi a postura de Jesus. Olha, Deus mandou Jesus à terra com um propósito, um plano onde ele seria maltratado, massacrado e morto, para que eu, você e todo aquele que nele crê possa ser feito filho de Deus e ter a vida eterna. Só que quem ia sofrer tudo isso era ele. Então ele falou: Pai, querer passar por isso eu não quero não. Sentir tudo isso, ser crucificado, ser morto, eu não quero não. Mas olha só, eu estou aqui porque o propósito é teu. Seja feita a tua vontade e não a minha. E o que significou ele ter tomado essa decisão? Porque ele tomou essa decisão, hoje, Jesus é um nome que está acima de todo nome. Ao nome dele, todo joelho se dobra. Ele está sentado à direita do Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes você vai ver situações na sua vida que essa escolha ela pode parecer mais difícil, ela pode parecer mais dura, ela pode parecer mais complicada, mas ela é a única maneira de você viver a plenitude daquilo que Deus planejou para a sua vida, de você viver o melhor de Deus para a sua vida. O que adiantava Jesus ter aberto mão ali do chamado dele e não cumprir o propósito dele? Eu não quero chegar lá no céu e Deus fala para mim: você não cumpriu o propósito que eu tinha para a sua vida. Amém? Alguém aqui quer isso? Acredito que não, né? Então, quem é aquele que vai nos dar essa direção? É Deus. É Deus. Você se torna um agente de transformação do mundo quando começa a viver o seu propósito de vida, o propósito do Senhor para a sua vida. É aí que você começa a viver, a ser um transformador, a ser alguém capaz de mudar o mundo. Um exemplo: quando que 3 pescadores iam imaginar que ao seguir Jesus, eles se tornariam pessoas que iriam influenciar todas as gerações de todas as nações a partir daquela decisão de abandonar ali o seu trabalho com pescadores e seguirem a Jesus? Quando uma jovem como a Lana Vasquez ia imaginar que ela abandonar os Estados Unidos e ir para a Tailândia pela paixão de resgatar crianças, como ela foi seguir essa paixão de resgatar crianças, iria tomar o tamanho e a dimensão do que tem se transformado no Life Impact. Ou seja, você tomar a decisão de seguir a direção de Deus, seguir o chamado, muitas vezes vai levar você a ter atitudes audaciosas e corajosas. Mas Deus, ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para você. Quando nós agimos guiados pelo Espírito Santo, cumprindo o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida, nós transformamos não apenas o nosso mundo, mas o de todos que estão impactados por essa decisão. Olha quantas pessoas foram impactadas pela decisão daqueles 3 pescadores, olha quantas pessoas estão sendo impactadas pela decisão da Lana, e quantas pessoas estão sendo impactadas pela decisão de milhares e milhões de pessoas que estão seguindo o chamado que receberam em suas vidas, ou impactados negativamente por aqueles que não seguiram. A verdade é que todas essas decisões vão levar a gente a isso. Provérbios 16:1 fala: é da natureza do homem humana fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Todos nós fazemos planos, todos nós devemos fazer planos.
mas a resposta certa vem de Deus. Ou seja, a melhor maneira da gente planejar, então, é de que forma, gente? Literalmente, buscar a direção de Deus para aí, então, começar a fazermos planos. Ou seja, qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? Aí eu começo a planejar. Aí eu começo a estruturar aquilo que eu quero fazer na minha vida. O fato é que Deus, ele não pode ser encaixado nos nossos planos. Se quisermos ser plenamente vitoriosos, nós é que temos que nos encaixar nos planos dele. O negócio é que a gente quer falar assim, Deus, olha só, eu tenho esse plano, agora se encaixa aí no que eu quero. Se encaixa no que eu quero. O que você acha que vai funcionar mais? Você tentar encaixar Deus no que você quer? Ou você se encaixar naquilo que Deus tem planejado para você? Não tem dúvida. Muitos problemas que nós vivemos poderiam ter sido evitados se tivéssemos buscado e ouvido a direção de Deus e a vontade de Deus antes. Muitos problemas que eu tive, que eu tenho, poderiam ter sido evitados se antes de eu tomar uma decisão, antes de eu seguir meu plano, meu projeto, eu tivesse buscado uma direção de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que mesmo que você tenha tomado decisões idiotas, e ruins em sua vida, isso não é o fim do jogo. Deus pode usá-las para o seu bem, se você confiar nele. A realidade é que Deus, ele não desiste de nós, em momento nenhum. Mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, mesmo que você tenha feito uma escolha equivocada, mesmo que você tenha seguido planos que estavam fora da vontade dele, no momento em que você toma a decisão, fala assim, Pai, eu preciso de você. Olha aqui que Romanos 8:28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, isso aqui não está dizendo que todo mundo, tudo que acontece com todo mundo, Deus vai dar um jeito. Não, porque aqui tem uma condição. Para quem vale isso? Para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, se eu amo Deus, se eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade dele, e chego para Deus e falo assim, Pai, eu preciso da tua ajuda, a minha vida está complicada, então eu quero dizer uma coisa para você, Pai, eu confio em você, eu confio que você é poderoso para mudar todas as situações, então eu estou aqui, eu estou te entregando todos os cacos, todos os pedaços da minha vida, todos os pedaços do que a minha vida se transformou, eu estou te entregando para que você monte isso de novo, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu projeto, de acordo com o teu plano para a minha vida. E Deus vai falar para você, tá bom, filho, deixa comigo, porque agora eu vou fazer que todas essas coisas cooperem para o teu bem, para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Então, decida hoje entregar a sua vida àquele que controla tudo. Porque ninguém pode controlar tudo na vida, nós não controlamos tudo na vida, mas Deus, ele controla todas as coisas. Ele tem o poder para mudar tudo. Eu posso não saber o que o futuro me traz, mas eu conheço aquele que me trouxe através do passado e me deu um futuro. O que eu quero dizer para você hoje nessa manhã é que não importa o que aconteceu lá atrás, seja bom ou seja ruim, Deus te conduziu através desse caminho e Ele tem um futuro planejado para a sua vida. Então busque entender qual é a tua visão de futuro para mim, qual é a tua visão para a minha vida. Eu posso confiar no futuro, porque eu sei que Deus é bom e eu sei que Deus me ama. É isso que você tem que lembrar. O Deus é bom, Deus ama você. Ele não faz acepção de nenhum de nós. Ele não abandonou nem a mim, nem a nenhum de vocês aqui, por qualquer erro, por qualquer equívoco, por qualquer escolha que você tenha feito no passado. Na verdade, Ele está o tempo todo aqui junto de você, disponível para te resgatar e para te trazer de volta. Essa é a visão de Deus. É assim que é o nosso relacionamento com o Pai. É assim que a gente tem que ver Deus. Isaías 60, versículo 1 na versão amplificada, ele traduz isso de uma maneira sensacional, que fala o seguinte: levante-se da depressão, da prostração em que as circunstâncias o mantiveram. Levante-se para uma nova vida. Brilhe. Seja radiante com a glória do Senhor, pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se elevou sobre você. Olha o que isso aqui está dizendo. Não está falando para você que a glória do Senhor vai estar sobre você um dia, que a glória do Senhor vai um dia chegar perto de você. No momento que você
aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito dele passou a habitar dentro de você, a glória do Senhor, ela habita em você, ela está em você. Tudo que você precisa para sair da situação, para que você possa se levantar e brilhar, já está sobre você, já está dentro da sua vida. É isso que essa palavra está dizendo. Você não tem porquê se deixar levar pela depressão, pela prostração, que as circunstâncias mantêm você. Às vezes as escolhas erradas nos levam a ficar ali, ai meu Deus, não deu. Cara, Deus está falando, cara, se levanta, brilha. Foi para isso que eu te criei, foi para isso que eu te formei. Seja o melhor, seja a sua melhor versão. A glória não vai estar sobre você, ela já está sobre você. Olha o que fala para a gente que o Salmo 143:10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Ou seja, esse Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir adiante por um caminho reto e seguro. Esse caminho pode não parecer o melhor caminho, ele pode não parecer um caminho fácil, mas ele é aquele que vai te conduzir da maneira mais correta e mais segura aonde Deus planejou você para chegar. Nós temos que entender que toda a direção necessária para que nós tomemos escolhas sábias, para que a gente chegue no melhor de Deus para a nossa vida, já está dentro de nós. Já está dentro de nós. Filipenses, é Deus, na verdade, é Ele quem te levanta. Deixe então que Ele te conduza no caminho de paz. O Deus se importa com você e a sua vida ela tem valor. Deixe o passado para trás e viva o hoje que Ele reservou para você. Não paralisa a tua vida, por isso não. Filipenses 2:13 fala o seguinte, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Olha que interessante, Deus está falando o seguinte, Ele está agindo em você, te dando o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tudo aquilo que Ele tem criado de sonhos dentro da tua vida, Ele não só está te dando esse sonho, mas Ele também está te dando o poder para realizar isso. Olha só, nenhum sonho que Deus colocou sobre a sua vida carece de poder para ser realizado. Porque na hora que Ele deu o sonho, Ele deu o poder. Na hora que Ele colocou isso no teu coração, Ele já te deu as condições de realizar isso. O que Deus está te dizendo hoje é o seguinte, eu estou restituindo o teu direito de sonhar. Eu estou restituindo para você hoje o teu direito de sonhar. Apesar do que aconteceu, apesar de você ter feito uma escolha lá atrás errada, apesar de você muitas vezes achar que não consegue, sonhe novamente. Sonhe novamente. Sonhe, porque a versão de Deus para você é uma versão muito melhor do que aquela que as circunstâncias moldaram, do que os outros têm olhado, do que os outros têm te mostrado. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele é quem te capacita, quem cria as oportunidades, as condições, as conexões e tudo mais para que os planos dele se realizem em sua vida. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa do seu lado, que é exatamente uma conexão divina para que um projeto dele se realize na sua vida. Deus muitas vezes vai fazer com que você vá a um lugar, porque naquele lugar é onde você vai encontrar ali alguma situação, alguma orientação que vai te conduzir no chamado dele para você. Às vezes você vai ser contactado por pessoas que você nunca viu na sua vida, que você não sabe nem quem é, mas que por acaso em algum momento elas enxergaram você, elas enxergaram o seu trabalho, enxergaram aquilo que você está fazendo e elas vão ser conectadas contigo para que um propósito de Deus se cumpra, porque Ele planejou isso para você. No momento que a gente se disponibiliza, fala assim, Deus, eis-me aqui para viver o teu plano. Eis-me aqui para ser quem você me chamou para ser. Deus, Ele começa a juntar isso aí. Olha, a vida, ela é que nem aquele quadro de pontinhos. Sabe aquele quadro cheio de pontinhos que a gente tem que ligar? Às vezes você pega um ponto, você liga um ponto com o outro e fala assim, não diz nada. Liga o outro ponto com o outro e fala assim, não diz nada. Às vezes você tem um ponto que é curtinho, outro é um ponto grandão, e mesmo assim você não vê nada. Mas daqui a pouco você começa a ver que alguma coisa está se formando a partir dali. Quando você junta ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, você pode não saber qual é a figura que vai se formar, mas quem criou aquilo ali sabe o que vai surgir no momento que você juntar todos os pontos.
No momento que você juntar todas aquelas, fizer todas as conexões necessárias para que esses pontos se conectem e surja ali a imagem perfeita daquele que criou aquilo ali com um objetivo real. Então, olha, não desperdice, não abra mão de conectar qualquer ponto da sua vida, por menor que seja, ou por mais distante que seja, ou mesmo que não faça o menor sentido para você naquele momento. A realidade é que muitas vezes, algumas coisas que Deus vai chamar a gente para fazer, algumas coisas que Deus vai colocar no nosso coração como uma direção, não vão fazer o menor sentido para nós. Podem não fazer naquele momento, mas vai chegar uma hora que você vai falar assim, agora eu estou entendendo o porquê que Deus fez aquilo. Agora eu estou entendendo porquê que Deus me disse para procurar aquela pessoa. Agora eu estou entendendo porque que Deus disse para que eu não me juntasse com aquela pessoa. Agora eu estou entendendo porque que Deus disse para eu ficar onde eu estava. Agora que eu estou entendendo porque que Deus disse para eu sair de onde eu estou e ir para o lugar que Ele me mandou ir. No momento em que a gente começa a se submeter a essa direção de Deus, a gente vai começar a construir o desenho da versão perfeita que Ele tem para as nossas vidas. Jeremias 29:11 diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Eu tenho certeza que você anseia por um futuro abençoado para você e para a sua família. Eu tenho certeza que você anseia por viver uma vida próspera, por viver uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida alegre. E os planos de Deus para nós são exatamente esses. Então, quando você busca a direção, essa direção de Deus, o que você está fazendo é se encaixar exatamente no que essa palavra diz. Deus está te dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você. Então me pergunta, eu faço sempre uma brincadeira aqui, sempre fiz no meu ambiente de trabalho, que é o seguinte, problema você trata com quem resolve, se não é fofoca. Né? Você querer tratar um problema que você está vivendo com quem não resolve, significa fofoca. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que tratar ele com quem vai resolver. Quem é? Deus. Se eu preciso de uma resposta para a minha vida, eu tenho que buscar quem pode me dar. Quem é? Deus. Se eu preciso saber qual é o plano, qual é a direção que eu tenho que tomar com a minha vida, eu tenho que perguntar para quem planejou. E não ficar assim, fulano, o que você acha que eu deveria fazer da minha vida? Qual é a sua visão para a minha vida? Eu sei lá qual é a visão do cara para a minha vida. Vou falar uma coisa aqui para vocês nessa manhã. Deixem de viver as suas vidas em função do que vocês estão sendo conduzidos a ser, em função de chefes, em função de patrões, em função de pessoas. Seja o dono da sua agenda. Seja o dono dos planos da sua vida. Porque muitas vezes o que você vai ver são pessoas que querem que você viva o que elas querem que você viva, porque você é nada mais nada menos do que a mão de obra, a ferramenta para o projeto dela. Às vezes essas pessoas não têm o menor comprometimento com a sua vida. Se tem alguém que tem um compromisso com a sua vida, é Deus. Esse tem um compromisso com o seu sucesso. Então, a gente tem que discernir o seguinte, eu estou perguntando à pessoa certa o que eu devo fazer? Eu estou perguntando à pessoa certa para onde eu devo ir? Você tem sonhado e planejado a sua vida de acordo com as circunstâncias ou de acordo com as promessas e com a palavra de Deus? Você tem feito esses sonhos, você tem agido assim, eu estou indo para cá porque é isso que eu posso fazer. Eu quero falar para você que em muitas situações, o caminho da vitória é remando contra a maré. O caminho da vitória é indo na direção contrária de onde todas as pessoas estão indo. O caminho contrário, o caminho da vitória, é um caminho que ninguém vai te apoiar, porque essas pessoas não sabem qual é o melhor de Deus para a sua vida. A gente sabe, e a gente aprendeu aqui nessa igreja, que tudo que Deus tem para te dizer, Ele vai dizer em primeiro lugar para você. Ele até pode usar uma pessoa para confirmar aquilo que Ele tem a dizer para você, mas Ele nunca vai dizer para você alguma coisa através de outra pessoa antes de ter dito para você. Então, muito cuidado com esse negócio de ficar assim, não, o profeta me revelou que eu tenho que ir para lá, mas a pergunta é, mas Deus falou isso para você? Não, Deus não falou nada. Então, olha só, então fica na tua aí. Fica na sua. Fica na sua. Eu já vi muita profetada desse jeito, destruir vidas, destruir várias coisas, simplesmente porque
a pessoa acreditou numa palavra que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a vida dela. Os planos de Deus para mim e para você, eles têm dimensões e formas que excedem a nossa experiência e a nossa imaginação. Um dos fatores mais limitantes que nós temos hoje é a nossa experiência. É olhar assim, a minha experiência é que todo mundo que age dessa maneira chega nessa condição. A minha experiência é que quando acontece isso não tem mais jeito. Olha, e eu não consigo enxergar nada além, porque você fica naquela limitação do que você está vendo. Só que você tem que olhar o seguinte, eu não quero olhar mais com os meus olhos naturais. Eu quero olhar as coisas com olhos espirituais, eu quero ter uma revelação espiritual daquilo que Deus tem. Eu quero entender o seguinte, Deus, eu só estou conseguindo enxergar até aqui, então abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue qual é a tua vontade, para que eu enxergue aonde você quer me levar, para que eu quebre todas essas barreiras que têm me prendido dentro de um lugar que tem me limitado. Essa é uma posição de quem está buscando ir além. Davi fez algo sensacional no Salmo 139. Davi, ele falou sobre como Deus fez ele de uma maneira incrível. Ele disse, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Olha o que ele falou. Olha, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Olha só o que ele está dizendo aqui para você. Cara, Deus tem pensamentos e tem planos a teu respeito, que Ele formou desde o momento que você estava lá no ventre, estava sendo criado no ventre materno. Ele já estava planejando para você cada dia de vitória na tua vida, cada dia complicado na tua vida. Ele já tinha ali também tecido qual era a solução, o resgate que Ele ia dar na tua vida. Não há nada que aconteça na minha vida que esteja fora do controle de Deus. Pode estar fora do meu controle, pode estar fora do seu controle, mas jamais fora do controle de Deus. Jamais fora do controle de Deus. Porque tudo isso já estava planejado por Ele. Então eu quero te dizer nessa manhã, você foi criado, foi construído com uma versão maravilhosa, uma versão poderosa, uma versão que foi feita para dar certo. Olha só, não tem recall da sua vida, não tem assim, olha só, eu sou um cara que teve um negócio errado, olha, eu sou alguém que ou eu vou ter que fazer um recall. Não, Deus falou assim, cara, olha só, eu te criei maravilhosamente perfeito. Eu te criei de uma forma sensacional. Fala aqui, você foi feito de uma maneira extraordinária. As obras de Deus, elas são maravilhosas. Você é uma obra maravilhosa de Deus. A sua melhor versão não é influenciada pela sociedade e muito menos pelas circunstâncias ou formada pelo meio onde você vive. A sua melhor versão é a que Deus planejou para você, é a vontade dele para a sua vida. Então eu quero hoje desafiar você a ser corajoso que nem Davi e falar o seguinte, eu sou incrível, eu sou uma obra-prima de Deus. Repita comigo, eu sou incrível, eu sou uma obra-prima de Deus, eu sou incrível, eu sou uma obra-prima de Deus. Você não é um rascunho, você não é um borrão, você não é um desenho vagabundo que ficou num canto ali, você é uma obra-prima, feita pelo próprio Criador. Ele criou você uma versão perfeita. Você não precisa viver a sua vida como a cópia de alguém. Você é uma obra única, feita pelo Criador. Para com essa coisa de querer ser a cópia de alguém. Seja a obra-prima que você foi feita para ser. Busque entender, Deus, você me fez uma obra-prima, eu quero ser essa obra-prima. Eu quero viver como essa obra-prima que você me fez para ser. Essa é uma decisão de vida, esse é um posicionamento de vida. A sua melhor versão, ela é maravilhosa. Seja corajoso. A sua melhor versão não é influenciada pela sociedade. A sua melhor versão é a que Deus planejou para você. Essa é a vontade dele para a sua vida. Essa é a vontade maravilhosa dele para você. Essa é uma decisão corajosa que a gente tem que tomar.
Estar disposto a muitas vezes falar assim, Deus, eu estou disposto ao seguinte, arranca essa moldura que eu tenho aqui, essa moldura do que, às vezes a gente faz uma coisa interessante, às vezes a gente se aceita ser uma cópia, uma pintura vagabunda, só porque tem uma moldura bonita em volta. Tira essa moldura, tira tudo que está ali, querendo dar em você uma aparência do que você não é, e fala assim, Deus, eu não preciso de moldura nenhuma, porque eu sou uma obra-prima. Uma obra de arte maravilhosa não precisa de uma moldura para fazer com que ela seja bonita, porque ela já é perfeita nela mesma. Saiba que Deus, Ele não tem prediletos. Ele não fez assim, esse aqui eu vou fazer uma obra linda, esse aqui eu vou fazer uma obra mais ou menos. Eu vou falar para você, a sua altura, a sua cor, a sua aparência, a sua voz, tudo que você tem hoje, foi feito por Deus falando assim, uau, lindo, maravilhoso, eu tenho um plano para esse aqui, ó. Olha o exemplo do Nick. O Nick nasceu ali sem braços, sem pernas, e olha o que ele se transformou, olha o influenciador que ele se transformou por viver a vida como ele vive. Aí você fala assim, ele foi um defeito de fabricação. Não, ele seria um defeito de fabricação se ele não vivesse do jeito que Deus chamou ele para viver. Na verdade, quem faz isso, quem toma a decisão de você ser ou não um defeito de fabricação é você mesmo, quando você não assume aquilo que Deus te criou para ser na sua vida. Eu tenho certeza que aqui, hoje, nesse domingo, tem pessoas que estão com o coração aqui queimando de coisas que Deus tem colocado no teu coração para você ser, para você fazer, para dar passos ousados na sua vida, para dar passos corajosos na sua vida. E eu quero pedir a você que fique de pé agora, para que você tenha esse entendimento que Deus está te falando assim, a melhor versão que eu tenho de você já está dentro de você, é a que eu estou te mostrando que você é, a que eu estou te mostrando que eu te criei para ser, é aquela que eu tenho te chamado para ser, porque você é uma obra-prima de Deus. A sua melhor versão, seja sua melhor versão em nome de Jesus. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana e, se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente, valeu!